nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Diga, pelo meu Espírito. Esse é sem dúvida um dos muitos textos emblemáticos do Antigo Testamento. Zacarias 4, verso 6. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ao longo dos anos tem se mantido uma tradição no meio cristão, principalmente evangélico, de que essas palavras significariam algo como: não é pela indução ou pela vontade humana que as coisas acontecem, mas, aspas, quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu pus em termos bem populares a afirmação ou o conceito que surgiu a partir de Zacarias capítulo 4. A teoria está correta. O problema é o mau uso que se fez dessa teoria e que se vem fazendo ao longo do tempo, por vezes usando-se esse texto, por exemplo, para desencorajar-se a persistência na pregação. Eu já estou entrando nos pontos específicos da mensagem de hoje. Nós temos um conceito talvez presente em muitos círculos evangélicos, a partir de uma interpretação equivocada de Zacarias 4, de que a mensagem não deve ser pregada de modo persistente, não se deve bater várias vezes na mesma tecla para que haja o convencimento. Só que nós temos mais de uma vez, por ação apostólica, exatamente o contrário acontecendo no Novo Testamento. Atos capítulo 9, nós temos o relato acerca de Paulo, um novo convertido, que vai ser o maior apóstolo dos 12, na verdade dos 13 ou 14, se a gente puser Matias nessa contagem, mas será um dos primeiros grandes apóstolos dentre o colégio apostólico primitivo. Paulo é recém-convertido, em Atos capítulo 9, está no fogo do primeiro amor. Quantos aqui estão no fogo do primeiro amor? Não deixe essa chama se apagar. Ele começa a lutar pela salvação de todo mundo à sua volta, judeus e não judeus, que no Novo Testamento várias Bíblias colocam como gentios. Em Atos capítulo 9, de 26 a 29, a Bíblia vai dizer: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. A igreja estava duvidando que ele estava de fato convertido a Jesus Cristo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava, diga comigo, falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Agora olha o que o verso 29 vai dizer. Diga, falava e disputava. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. É inspirador olhar para esse texto e ver que Paulo manteve essa chama acesa desde agora, novo convertido, até o fim do seu ministério. Atos 18 fala já sobre a segunda viagem missionária das 3 grandes viagens missionárias feitas por Paulo. E Paulo continua sendo aquele que disputa usando a palavra. Mesmo depois de muito tempo da sua conversão, Paulo continua sendo um pregador insistente. Atos 18, de 1 a 4 diz: depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ou seja, fazedor de tendas, ficou com eles e trabalhava, pois tinham o ofício, ou por ofício, fazer tendas.
E todos os sábados, diga comigo, todos os sábados, disputava. Lá ia Paulo fazendo uma disputa de palavras, um bate-rebate, e não, o texto diz isso, e alguém dizia, mas a filosofia diz isso, e Paulo dizia, a filosofia está equivocada nisso, e lá ia ele disputando. E o texto diz, verso 4, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, nada tem a ver com desencorajamento à persistência na pregação. Não é disso que Zacarias 4 está nos falando. Paulo entende que a palavra do Evangelho é a espada que o Espírito Santo lhe deu. Quantos têm essa espada na mão? Então lute. Então parta para cima com essa espada em punho. Ele deve fazer uso dessa espada, pensa Paulo, com sabedoria, diga sabedoria, amor e persistência. Paulo não vai ser um frouxo na pregação, Paulo não vai ser um desanimado, nem alguém que recua facilmente, mas ele irá lutar. Paulo é o guerreiro da palavra. Oh Deus, levanta muitos assim, nos nossos dias, na nossa geração e nesta igreja. Em segundo lugar, nem por força, nem por violência, não tem a ver com um desencorajamento à busca persistente de dons espirituais. Eu me lembro, e eu peço licença a vocês para contar uma parte do meu testemunho que creio ainda não contei aqui tão explicitamente. Depois da minha libertação aos 11 anos de idade, quando Deus usou a irmã Laura, uma anciã, para que aqueles demônios que me oprimiam, essa é a verdade, fossem embora definitivamente da minha vida. Eu me lembro que por 3 anos, praticamente todos os dias, de 1987 a 1989, eu pedia incessantemente, aquilo virou para mim uma obsessão. Eu pedia incessantemente que Deus derramasse sobre mim o Espírito Santo e me batizasse com fogo. Aos 11 anos, aos 12 anos, aos 13 anos, eu lutei com Deus em todos os cultos a que eu ia, todos, sem exceção. Eu chegava num culto e quando eu vi o Espírito Santo operando poderosamente, porque vivi naqueles anos a bênção de testemunhar a era de ouro do mover pentecostal no Brasil, ou o final dela. E Deus me deu a graça de ver ao vivo e a cores milagres extraordinários naqueles anos. Quando eu vi aqueles derramamentos do Espírito Santo, já no banco eu começava a chorar e orar e dizer: derrama sobre mim. Venha sobre mim. Eu lutei com Deus todos os cultos em que ia naqueles 3 anos. E lutei com Deus persistentemente dentro do meu quarto. O meu propósito era muito claro. Eu queria revolucionar a sociedade em que eu vivia. Eu queria abençoar pessoas com o poder de Deus. Eu queria orar por doentes e eles serem curados. Eu queria orar por endemoniados e eles serem libertos. Eu queria glorificar a Deus com dons miraculosos concedidos pelo Espírito Santo. Na minha mente de criança era só isso que eu queria e nada mais. Não havia, eu posso dizer isso com toda certeza, não havia uma gota sequer de vaidade no meu coração. Eu apenas queria ser uma bênção. Quando eu olhava os milagres acontecendo e pessoas sendo libertas de demônios e sendo curadas, por exemplo, nos cultos dirigidos em Marechal Hermes, um pastor que foi parar lá em Seul, Coreia, pelo modo como Deus usava,
A minha oração era: preciso, Senhor, que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo. Batiza-me com fogo. Hoje eu sei que Deus usa diferentemente a cada um de nós. Não existe uma padronização quando a gente fala de dons espirituais. A um Deus usa de um modo, a outro Deus usa de outro modo. Mas naquela época, tudo que eu entendia sobre dons era tão somente o seguinte: esse e esse dom são muito importantes e eu preciso deles. Essa era a minha compreensão. Com os olhos nos dons, dos 11 aos 13 anos de idade, eu pedi o batismo no Espírito Santo. Aos 12 anos, dentro do quarto, quando eu estava orando para pela primeira vez pregar em um culto, era um culto evangelístico na favela da Barreira, na rua Henrique de Góes, um lugar muito perigoso. Eu estava dentro do quarto aos 12 anos, orando para ir pregar naquele culto, e claramente recebi ali o meu chamado pastoral. Desde os 11 anos, a minha fome por Deus foi tamanha, que eu chegava do colégio, estudava de manhã, chegava do colégio, ia para o meu quarto ler a Bíblia e orar, e isso eu fazia a tarde inteira. Essa foi a minha rotina por 6 anos ininterruptos, até entrar na faculdade. E aí, quando entrei na faculdade, a minha rotina mudou. Deus teve misericórdia de mim. E 14 dias antes do meu aniversário de 14 anos, no dia 7 de janeiro de 1990, dentro de casa, não foi num templo curiosamente como eu esperava, mas dentro de casa o Espírito Santo caiu sobre mim, e o fogo de Deus me lambia da cabeça aos pés. Eu falava em línguas, chorava muito e suava, como se tivesse incendiado o meu corpo estava uma tocha. Deus teve misericórdia de mim. Eu posso garantir para cada um de vocês aqui nessa noite, que descansar na obra do Espírito Santo nem significa não persistir na pregação. E às vezes um verdadeiro homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo, transbordante de amor, vai parecer uma pessoa totalmente inconveniente para uma sociedade que rejeita Deus. Não por força, nem por violência, nem tem a ver com não persistir na pregação, e muito menos tem a ver com deixar de persistir na busca de dons espirituais. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de descanso no que Deus vai fazer, o que nós chamamos de descanso por vezes deveria ser chamado de descuido, de descaso ou de displicência. Descansar em Deus nada tem a ver com uma atitude acomodada. Não há nenhuma relação com achar que Ele vai derramar o Espírito Santo dele na hora que Ele quiser, que o avivamento virá de repente na hora que Ele bem entender, sem nenhuma busca apaixonada por isso. Eu quero ir com vocês para uma história por demais conhecida, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, uma história no mínimo pitoresca. 2 profetas, Elias, Eliarro, como dizem os judeus, e Eliseu, seu discípulo. A partir do verso 1 a Bíblia diz: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Diga, de Gilgal a Betel.
Essa distância é de aproximadamente, ou era de aproximadamente 30 quilômetros. Vamos fazendo as contas. Primeira distância, então, quanto? 30 quilômetros. Verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Diga, de Betel a Jericó. Primeiro de Gilgal a Betel, quantos quilômetros aproximadamente? Depois de Betel a Jericó, aproximadamente 26 quilômetros. Façam as contas, nós já estamos numa caminhada de 56 quilômetros. Verso 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga, de Jericó ao Jordão. O menor trecho de aproximadamente 10 quilômetros. Enquanto estamos, um número até sugestivo, né? Número do homem 2 vezes. 66 quilômetros aproximadamente. Continuamos no verso. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram juntos. Uma pausa aqui. Nos tempos bíblicos, e aparece na Bíblia essa expressão, a jornada de um dia. Crê-se que essa chamada jornada de um dia, o trecho máximo normalmente percorrido por um viajante, crê-se que esse trecho, esse espaço, essa distância era de mais ou menos 35 quilômetros. Então, ao todo, Elias e Eliseu, caminhando por aproximadamente 66 quilômetros, numa terra árida, fizeram esse percurso, possivelmente em 2 dias, saindo de Gilgal, passando por Betel e Jericó, até chegarem finalmente ao Rio Jordão, onde eles poderiam então se refrescar. Não foi sem grande sacrifício que ambos fizeram essa jornada. Verso 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Nós não podemos precisar isso. Talvez só agora Elias mesmo, e não uma revelação, mas o próprio Elias, talvez só agora ele conta para Eliseu o plano de Deus de arrebatá-lo. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Certamente, só agora Eliseu conta o motivo real da sua jornada, porque ele decidiu andar aproximadamente 66 quilômetros em terra árida, ao lado de Elias. Elias dá uma resposta do tipo: olha, se você acha que o que você fez até agora para receber essa unção é desafiador, você não perde por esperar pelo que essa unção irá fazer na tua vida. Os maiores desafios ainda estão por vir. Elias olha para Eliseu e diz:
coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Persistência, muita persistência. A unção tem um preço, e por vezes esse preço envolve um desgaste físico. É a mortificação de tudo. Mortifica-se mente, mortificam-se sonhos, mortifica-se corpo. Porque na verdade as bênçãos não vêm pela força do nosso braço, não é por força, não é por violência, mas as bênçãos vêm pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. O texto de Zacarias não nos fala sobre não persistir, mas sobre persistir movido por Deus. Fala sobre persistir confiando em Deus. Essa mesma expressão, não por força, aparece lá no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 2, quando o Espírito Santo move o coração de Pedro para escrever para os pastores as seguintes palavras: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E eu estava olhando para esse texto e vendo aqui um paralelismo invertido. Não por força do início se opõe ao final, mas de ânimo pronto. Nem por torpe ganância, o terceiro ponto, se opõe ao segundo, mas voluntariamente. Se nós então limitarmos no texto a linguagem poética, ou reduzirmos, diminuirmos o aspecto poético, simplificarmos, tirando poesia, ou diminuindo poesia, nós teremos: apacentem e cuidem do rebanho de Deus com toda a prontidão daqueles que se oferecem voluntariamente ao serviço do Senhor, sem coração ganancioso e sem confiar na própria força. Em suma, sirva ao Senhor com persistência, confiando no Espírito Santo. Persista movido pelo Espírito Santo. Vamos voltar para Zacarias 4, agora numa outra versão, a nova versão, ou a nova tradução da linguagem de hoje. O mesmo verso 6, que é o nosso verso-chave. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será, diga comigo, não será. Olhe para o seu irmão e diga: não será. Por meio de um poderoso exército. Agora, diga bem para o seu irmão isso: nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do Espírito. Então, relendo essa parte do texto,
não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, quem está falando. Agora vamos ver o contexto imediato. Primeiro o contexto do livro, depois o contexto imediato de Zacarias 4:6. Contexto do livro de Zacarias. Vamos para Zacarias capítulo 1, versos 1 a 3. Quantos aqui estão com o coração aberto para o Senhor? Ao longo de toda essa mensagem vai dizendo: Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e dá-nos um coração persistente nas coisas do Espírito. Tira de nós a frouxidão, tira de nós o ânimo inconstante. Quantos querem vencer a inconstância? Dá-nos um ânimo perseverante na Tua presença. Zacarias 1, versos 1 a 3. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Olha o que o Senhor dizia: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Nós estamos no ano de 520 a.C. Esta é a data do texto. Essas palavras têm data muito específica. É novembro, no nosso calendário, é novembro de 520 a.C. Ou seja, 4 anos antes do fim, do término definitivo do cativeiro de Judá na Babilônia. Junto com o profeta Ageu, Zacarias está agora encorajando os judeus a reconstruírem o templo, tendo como um abençoador da nação o sumo sacerdote Josué, que é citado, o único outro homem que é citado nominalmente na profecia de Zacarias, é citado no capítulo anterior, capítulo 3. Então Israel está aqui sob a bênção do sumo sacerdote Josué, e em Judá, liderada politicamente, a nação está pelo governador Zorobabel. Os nomes que aparecem no verso 1: Zacarias, Berequias e Ido. Zacarias o profeta, Berequias seu pai, Ido seu avô. Esses nomes estão intimamente ligados às palavras de Deus no verso 2. A profecia aqui em Zacarias antecede a fala do verso 2. A linha genealógica de Zacarias já é profética. Por quê? Porque o nome Zacarias significa Deus lembrou-se. Diga comigo: Deus lembrou-se. Berequias, pai de Zacarias, o significado do seu nome é, diga, abençoado pelo Senhor. E Ido, avô de Zacarias, pai de Berequias, seu nome significa, diga, tempo determinado. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, comentando esse detalhe do sentido dos nomes em Zacarias 1:1, afirma que Zacarias 1:1 é um resumo da profecia de Zacarias. O livro está resumido no primeiro verso, no sentido dos nomes. É Deus dizendo algo poderoso aos nossos ouvidos. Deus se lembrará do seu povo e no tempo determinado o abençoará. Abençoará aqueles que clamam por Ele. Abençoará aqueles que o invocam dia e noite. Deus se lembrará. Deus lembrou-se, Zacarias. Ido, tempo determinado. Berequias, pai de Zacarias.
abençoado do Senhor. É Deus, o abençoador, que se lembra do seu povo e diz para esse povo: vocês não obterão vitória, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É esse Deus Salvador que se manifesta salvando o seu povo, enviando o seu Espírito. Pannenberg trata essa manifestação do Espírito como um dos aspectos do que é chamado na teologia de trindade econômica. Trindade econômica fala da revelação de Deus para o homem, não uma revelação absoluta, existente por si mesma na eternidade, chamada de trindade imanente ou trindade ontológica. Aqui nós estamos diante de um Deus que interage com a humanidade, a trindade econômica que vem salvar, é a economia da salvação, é o Deus que vem se revelar, e agora ouça, é Deus Pai que envia Deus Espírito Santo como Deus conosco. E eu gostaria que vocês traduzissem isso em uma única palavra: Nós temos Emanuel no Antigo Testamento. Nós temos Deus conosco. Deus Pai envia o Espírito Santo como Emanuel. Deus conosco no Antigo Testamento. Deus Pai envia depois o seu Filho como Emanuel. E por fim, e de modo definitivo para a igreja, Deus entrega de novo a si mesmo na pessoa do Espírito Santo, que é para nós mais uma vez Emanuel. Emanuel nunca nos deixou. Emanuel sempre esteve aqui. Ora na pessoa do Espírito, ora na pessoa do Filho, e hoje de novo enviado pelo Pai por meio do Filho, depois do Calvário. Nós precisamos de Emanuel. No início, Emanuel se movia sobre a face das águas. Deus interagindo com a sua criação para gerar a existência material e a vida. Mas depois Deus disse: Emanuel habitará em vocês. Emanuel se encarnará. Deus conosco estará encarnado. Mas depois que o encarnado se foi, Deus se encarnou em nós. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas agora eu estou cercado aqui por Emanuel. Vamos agora para o contexto do capítulo 4, na versão de Portugal. E vamos ver o contexto imediato do verso 6. O anjo que estivera a falar comigo tornou a despertar-me. Como se eu tivesse estado a dormir. 4, verso 1. Que vens tu agora? Respondi: um castiçal todo de ouro e um reservatório de azeite para alimentar as luzes através de 7 tubos. Vejo igualmente 2 oliveiras, uma de cada lado. Então perguntei ao anjo: qual será o seu significado? Que quererá isso dizer? Não sabes o que simbolizam? Perguntou o anjo.
Não, Senhor, não sei. Então ele disse-me: esta é a mensagem de Deus para Zorobabel. Vamos lá juntos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Agora veja o que a versão de Portugal afirma. Eu achei lindíssimo isso aqui: vocês vencerão pelo meu Espírito, ainda que sejam poucos e fracos. Por isso, nenhuma montanha, por mais alta que seja, poderá ficar de pé diante de Zorobabel, será aplanada na sua frente. E Zorobabel acabará construindo este templo com altas exclamações de gratidão pela misericórdia de Deus, afirmando que tudo foi feito só pela sua graça. Aleluia! Precisamos entender algumas verdades poderosas agora no contexto imediato do verso 6. Preste atenção. No Apocalipse, os candelabros que aparecem no início do livro, os 7 candeeiros ou 7 candelabros, são as 7 igrejas. Mas no Antigo Testamento, o candelabro de ouro, feito com 70 quilos de ouro aproximadamente, ouro puro, que ficava no templo de Jerusalém, simbolizava a nação de Israel. No entender dos judeus, a salvação vem dos judeus. E o candelabro representava então a própria nação de Israel, como sendo a fonte de iluminação para um mundo em trevas. No texto em que estamos agora, Zacarias capítulo 4, a profecia de Zacarias, esse é o contexto. E Zacarias entende o candelabro como sendo a nação de Israel. Outro detalhe importante do contexto imediato: 2 oliveiras aparecem aqui na visão. Segundo o verso 12, que eu não li agora, essas 2 oliveiras possuem 2 raminhos que vertem azeite continuamente para um vaso de azeite, do qual saem 7 tubos, 7 conexões para cada uma das 7 hastes do castiçal. Então nós temos 2 oliveiras na visão, cada uma com um raminho, do qual sai azeite que alimenta um vaso. Desse vaso, por sua vez, saem 7 tubos que alimentam as 7 hastes do candelabro, para que ele fique continuamente aceso. No verso 14, nós lemos que as 2 oliveiras e seus 2 ramos são os 2 ungidos. Diga comigo, os 2 ungidos. O texto diz que são os 2 ungidos que servem o Senhor, ou ao Senhor de toda a terra. Neste contexto histórico, quem eram os ungidos? Nós temos aqui citados no livro 2 homens, mas nós também temos 2 outros homens não citados explicitamente. Então, o primeiro citado evidentemente é o próprio profeta Zacarias. E um outro profeta não citado que trabalhou lado a lado com Zacarias foi Ageu, como citei no início da mensagem. Homens que, como profetas, preste muita atenção, porque a gente está falando de princípios espirituais do Antigo Testamento. Homens que, como profetas, recebiam a unção diretamente de Deus. Nós não temos no Antigo Testamento alguém sendo ungido profeta, isso não existe. Quem é profeta não é ungido como profeta no Antigo Testamento, simplesmente é ungido diretamente por Deus. E por isso a Bíblia vai tratar com extremo cuidado a figura profética do Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente vai ver algo sobre isso. Nós temos então 2 profetas nesse contexto. O primeiro é o profeta o segundo é o profeta Ageu.
Mas nós temos citados nesse livro, fora o profeta Zacarias, homens citados por Zacarias na profecia. Um líder político chamado Zorobabel, certamente ungido para exercer a sua função política por algum profeta. Porque as autoridades políticas legítimas do povo de Deus normalmente eram ungidas por algum profeta. E nós temos o sumo sacerdote Josué, que, por ser da linhagem de Arão, irmão mais velho de Moisés, fora ungido em Arão. E eu quero explicar isso. Toda a linhagem dos sumos sacerdotes e todos os sacerdotes foram ungidos em Arão e seus filhos, porque o sacerdócio levítico, ou o sacerdócio de Arão, era vitalício. Ou seja, quando os pais receberam a unção, essa unção era transmitida vitaliciamente para os seus descendentes. Êxodo 30 nos fala quem ungiu os sacerdotes, ou seja, quem ungiu lá atrás o sumo sacerdote Josué, porque ele estava nos lombos de seu pai Arão. Eu estou usando a linguagem do Velho Testamento unida à do Novo Testamento. Lembram que alguns meses atrás vimos o que a Bíblia fala sobre Hebreus, lá no livro de Hebreus, sobre Melquisedeque e Arão, que todo o sacerdócio levítico estava em Arão, e na verdade em Abraão. Êxodo 30, versos 22 a 30. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, e de segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E aí alguém vai perguntar: peraí, pastor, mas Moisés ungiu os sacerdotes? Aqui nós temos a inauguração do sacerdócio na Bíblia, no Antigo Testamento. Moisés ungiu os sacerdotes a partir de que função? Ora, Deuteronômio 34, verso 10 diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés, o profeta, ungiu os sacerdotes. Bem, então nós podemos entender o contexto imediato de Zacarias capítulo 4. Diga comigo: duas oliveiras. Duas oliveiras são árvores cultivadas por Deus diretamente. Delas vai sair azeite. Duas oliveiras que na linguagem profética são os próprios profetas, Ageu e Zacarias. Profetas diretamente ungidos por Deus, dos quais flui o azeite dourado por meio de dois raminhos de oliveira. É interessante
que em Hebreus capítulo 1, e frequentemente a gente volta a esse capítulo, Hebreus 1, verso 1, a Bíblia diz que os profetas no Antigo Testamento eram a manifestação visível da mensagem de Deus. Quem quisesse saber da palavra de Deus encarnada, que olhasse para os profetas, havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por Filho, de modo filial. Primeiro no Antigo Testamento Deus fala por profetas, depois no Novo Testamento Deus fala por Jesus. Amém? Oliveiras, deles flui o azeite da unção. 2 raminhos de oliveira conectados, eles estão recebendo diretamente dessa unção profética. Eles são, na verdade, agora aqui nesse contexto, os retransmissores para que o candelabro finalmente receba o azeite. Nós podemos olhar para esses 2 raminhos ligados diretamente aos profetas como sendo a autoridade espiritual, ou seja, o sumo sacerdote, e a autoridade política, ou seja, o governador. O sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel, homens que receberam a mensagem dos profetas Ageu e Zacarias, os primeiros receptores da mensagem, e que deveriam repassar essa mensagem, e que deveriam encorajar o povo a trabalhar pela reconstrução do templo. Estamos juntos no pensamento? Azeite. O azeite que flui dos profetas pode simbolizar a uma só vez 2 coisas: tanto a palavra de Deus quanto o próprio Espírito Santo. Isso concorda, por exemplo, com 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. E esse é o texto que eu disse para vocês, um dos que trata no Novo Testamento o ministério profético do Antigo Testamento com extremo cuidado. 2 de Pedro 1, 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vejam o cuidado com que Pedro trata disso. Pedro chama os profetas de os homens santos de Deus. Eu creio que haja profetas hoje. Gente que recebe diretamente a palavra do Senhor, não tenho dúvida. Aliás, Efésios 4 vai dizer que eles são necessários para o corpo de Cristo. Verso 11. Entretanto, também sei que Jesus advertiu a igreja, dizendo: cuidado, porque nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas e falsos cristos. Falsos cristos, possivelmente para a nação de Israel, falsos profetas para judeus e gentios. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O candelabro nesse contexto é Israel, o povo de Deus que ilumina o mundo. Mas hoje, diz Apocalipse, o candelabro é mesmo a igreja. Mateus Guimarães, ele é professor em Belo Horizonte, numa sinagoga, na sinagoga Har Zion. Ele é especialista em hebraico e cultura judaica, e afirma o seguinte: a menorá, que é o candelabro com as suas 7 hastes, a menorá é sem dúvida o símbolo judaico mais antigo e mais imponente de que se tem relato. Ela também representa, desde os tempos mosaicos, Israel e o povo judeu. É assim que o judaísmo entende o candelabro. Representa Israel e o povo judeu. Mas a profecia não se destina ao povo diretamente. A profecia se destina a Zorobabel,
a quem Deus está encorajando e dizendo: esta é a mensagem de Deus para Zorobabel, para o reconstrutor, para o edificador, para o abençoador do povo de Deus. Não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Vocês vencerão pelo meu espírito, ainda que sejam poucos e fracos. Então o profeta Zacarias diz isso a Zorobabel, e Zorobabel vai encorajar o povo, vai animar o povo e dizer: não paremos. Quem não desprezar o dia das coisas pequenas, no capítulo 4, não desprezar o dia dos humildes começos, verá Zorobabel completar a obra que ele iniciou. Ou seja, trabalhar juntamente com Esdras, juntamente com o povo, pela reconstrução do templo. Ouça, profetas ungidos por Deus, ungindo ministros de Deus, que compartilham o que recebem com todo o povo de Deus, para que o povo de Deus, cheio de azeite, ilumine a todo o mundo. Isso, ainda que seja um texto profético do Antigo Testamento, tem validade para hoje, porque a Bíblia sempre é atual e nos fala da dinâmica da igreja. Essas coisas falam para nós da dinâmica do corpo de Cristo. A Bíblia nos apresenta em Efésios 4 ministérios pastorais ou proféticos. E por esta causa, agora eu quero ser bem claro e específico no que vou dizer. Eu louvo a Deus por líderes nesta igreja que têm sido fiéis em receberem aquilo que o Senhor tem falado neste altar. Louvo a Deus pelos líderes fiéis, líderes de células, por exemplo, que têm recebido com zelo a palavra de Deus e a têm compartilhado com todo o rebanho de Deus, para que todos nós brilhemos no meio desta sociedade à luz do Evangelho. Todos os que se abrem para a dinâmica do Espírito, e é disso que estamos falando desde o início da mensagem. Todos aqueles que se abrem para a dinâmica do Espírito prosperarão. Todos profetas, aqueles que recebem a unção pela imposição das mãos dos profetas, aqueles que pegam esse azeite e repassam para todo o candelabro, todos os que viverem a dinâmica do nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, todos prosperarão. Onde puserem as suas mãos, serão abençoados e abençoarão. Onde puserem os seus pés, serão abençoados e abençoarão. Quem foge da dinâmica do Espírito, vai morrer em terra seca. Você está entendendo a mensagem? Diga amém. Porque agora nós chegamos. Tudo era preliminar para chegarmos aqui. Eu quero citar alguns textos que falam dessa dinâmica, só que no Novo Testamento. 2 Timóteo 1, verso 6: por cujo motivo te lembro, diz Paulo a Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, você recebeu a minha imposição de mãos. E Paulo diz: eu recebi o que recebi diretamente do... Olha a dinâmica do Antigo Testamento aqui no Novo.
Paulo faz questão de dizer: não recebi o ministério apostólico pela imposição das mãos de ninguém, nem mesmo Pedro e João, considerados grandes entre os apóstolos, foram responsáveis pelo meu chamado. Eu recebi diretamente de Jesus. Efésios 4, versos 10 a 12, fala sobre Jesus, o sumo pastor, fazendo algo que no próximo verso eu quero explicar, no próximo texto digo. Efésios 4, de 10 a 12, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Glória a Jesus Cristo, é dele que o texto está falando. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E eu disse para vocês que eu quero explicar isso aqui, ou citar essas coisas, olhando para o próximo texto. Veja só como o Apocalipse coloca, por exemplo, pastores e igrejas. Apocalipse 1, verso 20. O significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos. A palavra anjo significa enviado. Isso concorda, João está concordando com o que Paulo disse em Efésios 4. Jesus deu uns para pastor, profeta, apóstolo. Muitas vezes é algo que Deus dá. É coisa que está na mão dele, ele dá. Agora, olha o que o texto diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A igreja é um candeeiro, um candelabro. Mas e o pastor da igreja é o quê? Uma estrela. Estrela, Gênesis diz que foi feito diretamente pela mão de Deus. Candeeiro, a Bíblia diz, foi feito pela mão dos homens. Ovelha gera ovelha, Jesus gera pastor. Você está entendendo isso? Eu estou falando de princípios espirituais aqui, viu? E o texto diz que eles são anjos. Deus envia dos céus os anjos dele, pastores. Meu Deus. Meu Deus. Envia com um propósito: a edificação da igreja, a edificação do corpo. Mas esses anjos, por vezes, irão impor mão sobre outros, e essa unção vai fluir, e esses outros compartem com outros, e com outros, e com outros, e quando nós olhamos, o candelabro está incendiado, o azeite flui, flui, flui das oliveiras de Jesus, vai fluindo azeite, e à medida que o candelabro vai se enchendo de azeite, mais e mais fogo vai subindo, e o mundo todo está iluminado, e o avivamento chega, porque todos entraram na dinâmica de Deus. Ninguém se excluiu da dinâmica de Deus. Eu louvo a Deus por aqueles que não se excluem dessa dinâmica espiritual poderosíssima, e lamento profundamente quem está fora dela.
priva-se a si e ao mundo da luz. Você não está privando só você. Quem se priva, quem fica fora da dinâmica de Deus para a igreja de Cristo, priva o mundo de ver um clarão. Mas o mundo precisa ver, porque o mundo precisa da luz do Evangelho. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de Jesus. Quantos aqui querem a dinâmica de Deus, não a do mundo? A menorá em Apocalipse é a igreja. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João diz que Yeshua, Jesus, afirma que os castiçais, os candeeiros, os candelabros, a menorá, representam a igreja, a congregação de Jesus. As 7 igrejas precisam resplandecer a luz, precisam cumprir o que Jesus disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, agora olhe para o seu irmão e diga: assim, brilhe também. Agora a gente vai pôr no singular, ainda que o texto diga no plural, nós vamos aplicar para nós agora o texto no singular, ok? Ok? Diga: brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Entre na dinâmica do Espírito. Viva essa dinâmica. Quem a viver, prosperará. Por favor, fique de pé no seu lugar.